Nós vamos falar sobre esse tema do lazer, e sempre que eu falo sobre o tema lazer, eu às vezes preciso, eu tenho mais felicidade ou mais infelicidade. Hoje, por exemplo, foi muito em cima da palestra sobre direito do trabalho. Foi muito edificante ver essa ideia de que tenta-se obter melhores condições para o trabalhador, respeito aos direitos, trabalho decente. Aliás, nós lemos uma lei diferente, mas no artigo 29 fala que uma das metas é a divulgação do trabalho decente, na Lei Geral da Copa. Está lá no inciso B, se não me engano. Nós vamos falar disso no finalzinho da palestra. Mas o que a gente precisa levar em conta é que eu vou fazer uma abordagem um pouquinho mais longa, porque o nosso comentador não vai poder comparecer, e me pediram que o professor que vai comparecer para a última palestra, que é o professor, virá o professor Cândido Mota, que é um professor laureado, super especialista em questões de direito urbano, como do porte da doutora Hermínia Maricato, etc. E realmente vai ser a cereja do encerramento, porque a gente sempre põe a cereja no bolo no início, né? A doutora Angela Maricato, etc. E depois a cereja final. Ele está chegando aí, nós vamos pedir o apoio aqui para a colocação dos slides Caio, que eu vou usar. Ajuda a gente aqui. A gente não é da turma digital. Você devia ser, porque você é nova. Não, imagina, não faço a menor questão. Minha geração, sabe, mas eu não gosto de me aventurar muito em outros computadores que eu não estou acostumado, e nem nesses que a gente desconhece. Bom, mas enfim, eu vou falar do assunto que é interessante, do seu ponto de vista conceitual, mas é muito pouco conhecido, que é o assunto do lazer. Porque, como disse a famosíssima filósofa Hannah Arendt, o mundo que triunfou foi o mundo do trabalho. Então, olhado a história do mundo, por causa da questão da condição humana, de você ter que lutar, produzir para a sua vida, quer dizer, você tem que trabalhar, e ela chama isso tecnicamente, no livro dela, de animal laborans, quer dizer, havia um modelo helênico que era daquela pessoa que procurasse grandes ideais, lutar por grandes metas, etc. Mas tudo isso foi praticamente não foi vitorioso, e o modelo, em decorrência da própria condição humana, todos nós, ela citou aqui o bíblico, ganharás o pão com o suor do seu rosto. Então, isso é claro que dentro dessa condição era impossível que você tivesse um sistema no molde helênico, porque o sistema do molde helênico era muito bom porque tinha escravo, não escravo em decorrência de cor, mas escravos em decorrência de guerras, e você tinha populações escravas que usavam e que faziam o trabalho. E aí, é claro, se você pode ficar discutindo filosofia ou ficar falando na ágora, etc., é um cidadão, é muito bom, mas alguém está trabalhando, não tenha dúvida nenhuma. Então, o modelo que acabou funcionando foi o modelo, efetivamente, do trabalho. A partir daí vai dar umas pequenas guinadinhas para o trabalho, vamos dizer, industrializado, consumo, etc., mas o modelo é do trabalho. Ou modelo ao trabalho, quer dizer, esse paralelo, que não é aquele decorrente do contrato de trabalho, mas ele também é importante. Hoje é o que ela falou, hoje você tem centenas de pessoas que se dedicam até para a sobrevivência, esses trabalhos autônomos, etc., e, obviamente, que eles teriam que ter sido contemplados. Mas o nosso governo, como disse o professor Celso, vocês reafirmaram, abriu um pouco mão da soberania, deixou a coisa correr meio pelo modelo FIFA, quer dizer, e fizeram inúmeras concessões que vão chegar lá. Mas o que eu vou tratar, sob o ponto de vista, é do lazer. Quer dizer, o lazer é um contraponto do trabalho. Então, a gente costuma brincar, começando as palestras que a gente fala sobre lazer, que eu falo, eu não gosto de falar de trabalho, porque trabalho é chicote, é tripalho, um chicotinho de 3 pontas que você espanca o sujeito. Então, o trabalho é o doloroso, é o penoso, etc. Já tivemos aqui uma palestra, o meu colega queridíssimo, Dr. Wagner, que disse, ora, mas nós podemos fazer um trabalho feliz, etc. e tal. Eu falei, não, até pode, mas eu prefiro trabalhar na área do lazer, porque é onde nós vamos ter exatamente
a outra ponta dessa equação. Então, nós vamos primeiro, como é difícil depois, nós vamos desenvolver a conceituação de lazer, nós vamos primeiro falar onde estão os primeiros indícios de que quem tratasse de meio ambiente da cidade vai tratar de lazer. Mas aqui eu não falei o que é lazer, mas vamos falar o que tem. Então eu transcrevi, e aqui eu vou mais uma vez, o computador desse é diferente, eu preciso aumentar um pouquinho, aumentou isso aí? O pessoal da computação, eu estou tentando porque o texto está pequeno, vocês conseguem ler aí? Tá, porque eu leio bem aqui, mas ali eu estou achando muito pequenininho. Bom, não sei lá atrás, mas está todo mundo pela frente. Então, primeiro, o professor Ciel citou esse artigo de manhã, que é esses artigos 182 e 183 tratam da propriedade do espaço urbano, e o parágrafo único vai dizer que a cidade, todos os efeitos dessa lei, o Estatuto da Cidade vai estabelecer as normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar do cidadão. Aí vem a primeira notícia de que virar uma coisa que venha por aí. Então, é a primeira vez que se fala de bem-estar do cidadão. Então, não sou eu inventando que o cidadão precisa ter bem-estar. Quem diz é a Constituição brasileira. Então, o cidadão habitante dos espaços urbanos deverá ter bem-estar, bem como de equilíbrio ambiental. É claro que sem equilíbrio ambiental não vai conseguir ter o bem-estar. Mas, do ponto de vista constitucional, estabelecendo aí as fundamentações constitucionais, o primeiro artigo não é o primeiro artigo, porque tem um artigo da dignidade da pessoa humana, que já foi citado aqui inúmeras vezes. Nós vamos partir daqui a pouco para o artigo 6º, que é mais específico, mas eu estou querendo dar a localização na temática do Congresso, que é das cidades. O seguinte é o artigo 2º do Estatuto das Cidades, já dentro do Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257, que foi citada aqui, e ele vai dizer que a política urbana tem por objeto ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade. E é exatamente nessas funções sociais que vai estar o trabalho, o lazer, etc. E essas funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mas mediante quais diretrizes? Garantir o direito às cidades sustentáveis, entendido esse direito, e interpreta qual é o direito: terra urbana, moradia, saneamento ambiental, transporte, serviço público, trabalho e lazer. Aí vem o lazer, que é o meu tema. Ele vem sempre, e até na disposição da lei, e mesmo no artigo 6º, vem depois do trabalho. Então a sociedade, obviamente, é mais preocupada com o trabalho, para questões de prover, numa sociedade capitalista, o sustento, mas o lazer é importante. Por isso que está erigido em tema constitucional. Então, no artigo 2º, vai dizer que uma cidade não será sustentável se ela não propiciar, além desses outros que são clássicos, moradia, terra urbana, transporte, segurança, etc., precisa propiciar lazer. Agora, por que eu vou falar isso aqui? Eu vou falar porque o lazer é muito mal compreendido e, pior ainda, difundido. Porque eu vou ver quais são os artigos ainda, eu vou chegar nisso, mas primeiro eu vou citar o artigo que é mais substancial, para a conceituação geral do lazer, que é o artigo 6º, que foi citado pela minha colega do trabalho, que vai dizer que está lá e que estipula quais são os direitos sociais, ou seja, esses direitos que o Estado deve para o cidadão, são os direitos à educação, saúde, o trabalho, a moradia, o lazer. Então, o lazer vem aí erigido no artigo 6º da Constituição também. Não, lá no artigo 182 fala bem-estar, aqui já fala lazer especificamente. E ainda mais um artigo que é exatamente muito ligado à questão da Copa do Mundo, que vai dizer o artigo 217. É dever do Estado fomentar as práticas desportivas formais e não formais, como direito de cada um, observados, então vai lá, 1, 2, 5, no parágrafo 3º, do inciso 4º, vai dizer: o poder público incentivará o lazer como forma de promoção social. Então, o lazer não é só uma capacidade de utilização de tempo livre, mas ele também promove, dentro da conceituação que nós vamos desenvolver, ele é uma forma de promoção social. Aonde? Vai falar nas práticas desportivas. Por que isso? A Constituição é um produto cultural. Quantas pessoas no Brasil não tiveram progresso a partir das práticas desportivas? Sobretudo das práticas formais. Quem não conhece aí
Pelé, quem não conhece Ronaldinho, quem não conhece Ronaldão, quem não conhece desses aí, acho que só o imperador é que não aproveitou a onda e deu uma refluída, mas fora disso, todos os outros saíram de um anonimato, até de uma relativa, vamos dizer, dificuldade, eu diria mesmo pobreza original, e todos se deram. Olha o Romário, citado pelo professor Fiorino, que era também uma pessoa que enfrentou grandes dificuldades financeiras, então é um fator de promoção social. Mas aonde a coisa vai realmente entrar na conceituação, e aí eu estou fazendo um pouquinho, nem um pouquinho, um mínimo de direito comparado, porque eu me lembro que eu consultei alguns tratadistas de direito constitucional e vi alguns deles dizer expressamente, aliás, esse é um alentado manual de direito constitucional de 900 páginas, e dizia que nenhum país do mundo previa o lazer na Constituição, só o Brasil. Então eu me dei a pachorra, não fiz procurando muitos, mas fui procurar o artigo 43 da Constituição Espanhola, essa vigente, de 1978, que diz lá no inciso 43, parágrafo 3º, e falando no espanhol e portunhol, os poderes públicos fomentarão a educação sanitária, a educação física e ao deporte, que é o desporto, né? Assim mesmo facilitarão a utilização del ócio. A diferença é que eles usam a utilização del ócio, que é um sinônimo de lazer meio pejorativo. Eu não gosto, eu nunca falo assim. Aliás, a Constituição brasileira olhou muito melhor a expressão lazer, porque a expressão ócio está muito ligada a uma outra expressão muito parecidinha, que também é sinônimo de lazer, que é preguiça. Então, talvez, por causa desse estigma, as condições não permitam, para os tratadistas não gostam de tratar desse tema. Imagina, eu sou um juiz, vou tratar de vagabundagem, porque alguns vão uma lei. Não se trata nada disso, como vocês verão dentro do conceito. Mas por isso que é importante. Eu trouxe aqui a colação o texto da Constituição Espanhola, para ver que não é uma coisa. Hoje tem outras constituições que mencionam, mas não era o caso aqui, que não é curso de direito comparado. Mas, enfim. Eu vou mostrar que no próprio Brasil, antes de haver a chamada Constituição Cidadã do Ulisses Guimarães, que foram feito o projeto de Constituição dos Notáveis, de Afonso Arinos de Melo Franco e um outro número de pessoas, eles tinham um artigo que já trazia, a Constituição atual não traz o conceito determinado de lazer, mas esse projeto trazia. Todos têm direito ao lazer e à utilização criadora do tempo liberado ao trabalho e ao descanso. Ela é até bem técnica, é uma definição que vai ser, eu vou dar uma do especialista francês, que chama Geoffroy Dumas-Didier, e vocês verão que essa definição é mais sintética, mas traz todo o espírito da outra, que é mais aberta. Então, na verdade, já dizia, essa Constituição não foi adiante, porque substituíram pela Constituição Congressual, que os próprios constituintes redigiram, mas trazia a ideia, todos têm direito ao lazer e à utilização criadora do tempo liberado ao trabalho e ao descanso. Então, vocês vejam que a faixa do lazer, se você tivesse 24 horas num dia, você vai dividir um dia em 3 de 8. Então, você tem 8 para dormir, que é o descanso. Você tem 8 para trabalhar e teria 8, teoricamente, para o lazer. Ocorre que nós sabemos, por questões de mobilidade na cidade, que ninguém consegue ter 8 horas totais. Então, o lazer fica aí confinado, pode parecer pouco, fica aí confinado numa faixa de 4 a 6 horas, mas isso, se você considerar a vida útil de uma pessoa, aí dos 15 anos até os 55, e você multiplicar isso por 365, multiplicar por 4, tiver a curiosidade de fazer, você verá que isso dá uma gigantesca possibilidade de desenvolvimento humano, dessa ideia de utilização criadora do tempo liberado ao trabalho e ao descanso. Então, seguindo em frente, nós vamos chegar nessa definição ele chama Geoffroy Dumas-Didier, que eu tirei, que o lazer é um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre vontade, isso é um conceito fundamental, de livre vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se, ou ainda para desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua participação social voluntária ou sua livre capacidade criadora após livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais.
Então, daí vocês vão ver o seguinte, que é um conceito que não tem nada de ligado à preguiça, nem nada. Primeiro, eu vou atender as minhas obrigações profissionais, trabalho, familiares, etc. E depois, o que sobrou livre, eu posso, evidentemente, trabalhar isso em prol da minha própria informação, ou formação, ou divertimento, etc. A palavra divertimento é um sinônimo também mais favorável de lazer. Então, vocês veem aí que é uma definição longa. Existe uma definição do antropólogo da Unicamp, que eu tentei localizar e não consegui, por isso eu não transcrevo, mas que é muito simples, é facílimo de decorar. Diz o seguinte: o lazer é tudo que você possa fazer quando estiver livre da obrigação de estar ocupado. Então, é uma antitética. Você não está mais ocupado? Não. Então, você pode cuidar de lazer. E, às vezes, a gente precisa fazer uns conceitos aí, que é muito mais fácil do que essa, mas eu confesso que eu não sei o autor. Eu não quis me apropriar para uma questão de... Até podia, porque ninguém sabe, mas para uma questão de honestidade intelectual, mas ela é ótima. Então, se eu estou fora da minha ocupação, eu faço o que eu quiser para me melhorar. Então, eu posso fazer um curso de arte, posso fazer um curso de cinema, eu posso estudar datilografia, posso aprender computação, que pode ser datilografia, entre outras coisas que possam ser úteis para nós. Mas eu vou enfatizar alguns aspectos que ele diz aí. Quando ele diga faz livre das obrigações familiares e sociais, e aí na frente, ele nem fala, mas na teoria se desenvolve, porque é o seguinte: se eu trabalhei 8 horas e uma empresa, o chefe fala, olha, tem um sujeito que vem aí que é importante para a firma, vai levar ele para jantar, etc. Aí a pessoa fala, puxa, estou aqui jantando, isso não é lazer. Isso é uma subforma, ela está aí, a professora de trabalho, isso é uma forma de prorrogação de jornada, enfim, classicamente isso não é lazer. Também assim, quando aquele que tem uma família, casado com uma mulher religiosa, fala, vai à missa hoje, você tem que ir. O sujeito não quer ir, ele quer ver jogo de futebol e tal. Aí ele vai lá assistir a missa, etc. Isso também não é lazer, porque o lazer é livre vontade. Livre vontade. O conceito está absolutamente preso na ideia de livre vontade. Se não tem livre vontade, é igual a liberdade. Não tem liberdade, não tem solução. Esse lazer depende da liberdade individual. Outros vão criticar isso, eu vou explicar daqui a pouquinho, sobretudo os filósofos de orientação mais marxista, não gostam muito de lazer, mas eu vou contar a história para vocês do genro do Karl Marx, que é o primeiro grande escritor sobre lazer. Então, na verdade, é isso aí. Então, esse é o conceito que eu me dedico ao lazer depois de me desocupar de todas as minhas obrigações, inclusive profissionais, familiares, sociais, religiosas, etc. Bom, seguindo em frente, eu vou falar as funções principais do lazer, e aí vocês verem. A primeira delas é clássica, está ligada ao direito do trabalho, porque nós temos um certo cordão umbilical ligando, que é a função de descanso. Porque se o sujeito não descansar, também não vai ter força de trabalho. Os primeiros capitalistas faziam isso, matavam o operário. Quer dizer, você pode não dar descanso, mas você certamente não vai ter mais empregado, nem operário. Então, quer dizer, a primeira função que veio decorreu dessa imposição, dependeu da Revolução Industrial. Existe um livro clássico que chama A Loucura do Trabalho, que consta como trabalhar, às vezes matou muito na Inglaterra revolucionária, matou muito na França, durante a guerra, no pós-guerra, etc. Então, a função descanso foi essa que se viu, até do ponto de vista de uma ótica capitalista de utilização da mão de obra, que ou dava descanso ou não funcionava, não era bom para o modelo. Bom, a primeira é essa. Muito bem, dentro dessa linha aqui eu vou fazer um pequeno gancho para comentar o seguinte: o primeiro tratadista de certo renome que tratou disso, chama Paul Lafargue, que era genro do Karl Marx, escreveu um livro que tem um surpreendente título de Elogio da Preguiça, que alguns tratam por elogio do ócio. Então, Lafargue fez esse livro, que eles falam panfleto, enfim, mas é um pequeno ensaio, e em que ele falava exatamente isso. Se você não cuidar de descansar, de ter algum divertimento, entretenimento, você irá morrer. Então, eu preciso fazer um elogio, é preciso que vocês tenham preguiça. Dentro de uma situação de capitalismo selvagem, é preciso... Não se falava lazer, ócio, porque isso não era conceituado. Então, você precisa ter uma chance de não trabalhar 24 horas por dia durante 30 dias por mês, durante todos os anos, porque certamente será fatal, você não terá condições de atender lá o artigo 6º, que é o piso vital mínimo, né? Então é isso aí.
Depois veio um grande escritor, isso é contado aí na série histórica, inclusive no livro do professor Zero, que era um matemático, filósofo famosíssimo, Bertrand Russell, escreveu um livro também chamado, aí já é o Elogio do Ócio, ou coisa equivalente, e eles que começaram essa base teórica, depois os franceses vêm desenvolvendo do Mazidier e tal. Mas tudo isso dentro da função descanso. Além dessa função descanso, nós temos a função divertimento, recreação e entretenimento. Claro que só pela própria enunciação, já se vê que o futebol está um pouco aí dentro. Entretenimento, recreação e divertimento. Quer dizer, das possibilidades de mobilidade. Claro que no Brasil é a mais importante das mobilidades, mas não é sempre assim. Se a gente for aqui pertinho na Bolívia, é beisebol, não é futebol. Embora eles tenham boas seleções, etc., mas o esporte nacional é beisebol, né? E outros países, por aí, Inglaterra, cricket, e outras coisas. Mas então tem a função de divertimento, recreação, mas tem função de desenvolvimento da personalidade. Aí entra o lazer, que o Demasi chama de criativo ou de lazer econômico, em que você vai melhorar, se aprofundar, você vai estudar no seu período de lazer, você vai fazer um curso. Mesmo que você trabalhe uma jornada longa, você vai fazer um curso à noite, você aprimora a sua capacidade intelectual, ou que seja, ele começa com essa função de desenvolvimento, que não chega a ser muito pura do ponto de vista do lazer, mas levará a uma condição de melhoria, etc. Daí o interesse dessa questão de função de divertimento. Ao contrário, digo, desenvolvimento da personalidade. Muito bem, os caracteres do lazer, quer dizer, o que compõe o lazer como característica? O lazer tem que ter um caráter liberatório, daí isso que eu digo que é de livre vontade. Ele tem um caráter de livrar o indivíduo do quadro geral de obrigações que ele tenha. Então ele tem que ter um caráter libertador, liberatório. Ele tem que ter um caráter desinteressado. Daí eu disse o seguinte: se eu estou fazendo um trabalho para o meu patrão, levar o outro para jantar, ou vou na igreja porque minha mulher quer, etc., ou vou cuidar, levar os meninos no parquinho, eu não gosto daquilo, acho uma coisa aborrecida, isso, enquanto eu estou fazendo isso, eu não estou fazendo lazer, eu estou cumprindo uma obrigação familiar. Não é uma área de meu livre desejo e entretenimento. E o caráter, que hoje não chega a ser unicamente pessoal, há lazeres sociais coletivos, como o caso típico deles são os desportos coletivos, etc., mas tem sempre um componente que daquele que entrou como lazer, entrou do ponto de vista de uma opção pessoal. Embora, por exemplo, amanhã eu faça um time, vamos jogar uma bola aí, bater uma bola, uma pelada, alguém promove, o outro fala, tá legal, estou nessa, eu vou. Então, quer dizer, a base é pessoal. O resultado pode ser coletivo, etc. Então, é isso. E um outro fundamento interessante, quando nós vamos chegar aqui nesses tipos de atividade de lazer, são inúmeros tipos de atividade de lazer, cada vez aumenta mais, né, o que prova que não é uma coisa nociva, porque o mundo, bem ou mal, vem se desenvolvendo e o lazer vem crescendo exponencialmente. Então nós temos lazeres físicos, são esses do desempenho físico, jogar basquete, futebol, vôlei, correr. Esse correr é o mais clássico, veja aí as megas maratonas, etc., cada vez maiores, né? São lazeres físicos. E existem os lazeres de descanso, que são o descanso físico ou intelectual, você fica ali ouvindo uma música, um concerto, deitado na sua cama ou na poltrona, é um lazer. Costuma-se dizer popularmente, perdoe, o sujeito está curtindo, né? Curtindo, não sei se é como couro, mas está dando aso à sua possibilidade de descanso. Existem os lazeres artísticos, que você resolve ser pintor, você resolve ser músico, tocar violão, etc. São inúmeros lazeres que você pode ter, lazeres artísticos. Existem os lazeres práticos, esse é um pouquinho mais difícil de conceituar, mas os franceses gostam muito disso que eles chamam de bricolagem, que é essa coisa de consertar a casa, arrumar isso, aquilo, etc. Tem pra gente pessoas em que aquilo é uma imposição familiar, mas outros não, fazem por hobby mesmo. Gostam de fazer. Esses são os lazeres práticos, que têm alguma utilidade prática, que dali decorra alguma funcionabilidade prática. Existem os lazeres intelectuais, esses
são os que nós chamamos mais de liberdade de expressão, quer dizer, escrever livro, fazer tese, escrever poesia, escrever literatura, sei lá, também fazer um livro sobre economia, sobre arte, ou o que seja. Esses são os chamados lazeres intelectuais. Até certo ponto, porque eu acho que lembrando uma frase célebres, isso é muito mais suor do que possessão, vamos dizer assim, do que amor. Né? É muito suado você produzir uma condição intelectual. Mas, enfim, foi feita de livre vontade, no seu espaço livre de tempo. E os lazeres sociais, que são esses fazem de grupos coletivos, etc. E você tem aí, claro, esses de grandes eventos são típicos de Copa do Mundo, basquete, enfim, Olimpíada, o que seja, que são grandes blocos sociais que se integram ao mesmo tempo. Primeira coisa importante a lembrar é o seguinte: toda vez que eu tenho uma solução, eu vou estar tendo uma prática de lazer, a sociedade capitalista percebe, e às vezes até estimula, esses desejos, e quem conhece o Código do Consumidor bem sabe muito bem disso, que hoje na sociedade a gente é muito mais levado a querer as coisas do que realmente as queira inicialmente. Isso é o chamado o efeito da publicidade, né? Ainda que possa ser enganosa ou abusiva, mas a publicidade tem essa capacidade de prover o desejo. Então você quer. Daí alguns filósofos da escola, sobretudo a escola de Frankfurt, Adorno e outros, etc., dizerem que o lazer não existe, que isso é criação da sociedade capitalista que põe aquilo na sua cabeça, etc. Então, quer dizer, essas coisas são todas muito polêmicas, mas você imagina o seguinte: o sujeito pega e te diz, olha, você você não tem vontade de viajar, é alguém que te fale que é bonito a França, a Itália, etc. Estão fazendo isso com relação à Copa do Mundo do Brasil. Mas eu sinceramente, não acho isso. Eu me lembro de uma frase antiga de Pascal que dizia que viajar é capitalizar assunto. E eu nunca fui motivado a viajar por propaganda de Cancún, ou que seja lá, no gênero, sol, praia, etc. Se isso fosse verdade, no lugar que divulga praias cearenses, etc., nordestinas como o Brasil, alguém acabou de falar aqui que não há turismo para essas regiões. Então, quer dizer, a capacidade da publicidade de gerar, primeiro, está condicionada por uma questão da possibilidade econômica. Mas, segundo, eu acho que há um certo desejo de ser feliz. O professor Celso às vezes até conceitua o lazer como aquele espaço em que você vai ter prazer, você vai ser feliz. Existe agora aí uma tentativa de votar uma PEC da felicidade, que a mim parece um certo desvario, mas, enfim, existe isso daquele sujeito que foi candidato a presidente da República, Como? Então, Cristóvão Buarque, né, é uma PEC, o Congresso provavelmente vai arquivar aquilo, mas é uma PEC da felicidade, porque vem dentro daquela linha da história do IDH, em que você vai criar condições de que o sujeito seja feliz. Não acho que isso caiba ao Estado ser chamado a prestar esse valor, porque eu acho que não vai ser possível, nós estamos bem longe disso, mas enfim, é só para dizer isso aí. Bom, isso dito, nós vamos entrar conceituado o que se entendia por essas questões da Copa do Mundo. Nós vamos entrar, eu montei os textos ajuntados, eu reconheço que tem muita coisa escrita, mas são pequenos trechos, etc. Mas antes de entrar propriamente na Lei Geral da Copa, que já foi comentada aqui parcialmente, nós vamos lembrar a Lei 9.615/98, que é a Lei de Organização do Desporto no país, e vai dizer, ela distribui os esportes em 3 grandes esportes. Tem 2 de desporto de rendimento organizado, um profissional. Quer dizer, são esses que se dedicam à atividade de forma profissional, sobretudo o futebol. Depois tem um desporto de rendimento organizado, mas que é praticado de modo não profissional, que é mais subvencionado, com patrocínio, etc. Não há propriamente uma relação de emprego ou uma relação de trabalho. Que são essas da área de atletismo, etc. Eles têm patrocínio, mas é uma coisa um pouco mais solta, etc. Mas, de qualquer forma, é de rendimento organizado e praticado de modo não profissional. Então, esses estão no artigo 1º, parágrafo 1º.
Depois vem os desportos não formais, que estão previstos na lei. E eu esqueci não incluir aí os desportos educativos, que estão também na lei e que são interessantes, porque é uma parte que vale a pena comentar com relação aqui. Então, nesses esportes, quer ver que a própria lei de esporte vai dizer que a pessoa tem a liberdade lúdica do praticante. Olha, essa é aquela definição que eu dei para vocês, é o participante que tem que querer. Ele que vai ter liberdade lúdica, né? Ele que vai fazer esse esporte. Então, liberdade lúdica dos praticantes, visando o divertimento puro e simples, que é aquela ideia do divertimento no lazer. Então, nada do que eu falei aqui está no mundo abstrato das cogitações filosóficas. Tudo que eu falei aqui está previsto na lei, está lá dentro. É um problema de se desenvolver o que seja a base do conceito jurídico indeterminado. Você explicita e vê, mas as leis já trazem isso aí. Bom, isso dito, nós vamos ver que temos algumas dificuldades aí com relação à Copa. Porque, primeira delas, nós fomos levados à Copa do Mundo, fomos chamados quase que de maneira irresistível. Me lembro das fotos que você viu daquela histeria, nem alegria, que ultrapassou as barreiras da alegria, uma coisa histérica, uns homens se atracando lá, se abraçando, mas enfim, isso até no futebol faz parte. Mas eu digo esses que estavam aqui são políticos, profissionais, têm comedimento, estão acostumados com essas coisas, mas enfim, o esporte, como nós vimos aqui, dado o elenco gigantesco de modalidades, o futebol é um dos esportes. Acontece que no Brasil, esse um dos tem 95% do público cativo. E mesmo aqueles outros, basquete, automobilismo, nós vamos ter aí a última prova aí Então, o que acontece? Mesmo os outros, as pessoas em outras horas também gostam de futebol. Então, para nós, era quase que uma coação irresistível, né? Então, você não teve aí muita liberdade de querer a Copa, quase que fosse um desejo. O Nelson Rodrigues falava daquela escola do espírito de vira-lata, entre outros, mas, na verdade, era um desejo nacional de ter a Copa, né? Eu me lembro desde que eu era moleque, né? Falava na Copa de 50 e tal, você falava, mas ainda vamos ter uma Copa, que às vezes eu contava com meus amigos, mas será que eu ainda vou estar vivo? A gente põe Inglaterra, França e tal, e não chegava, né? Porque você falava, não vai dar. Porque quando você tem 15 anos, você acha que chegar aos 50 é uma façanha extraordinária, né? Depois você chega aos 50, você acha que você devia chegar a 150. Mas isso faz parte do percurso, né? Bom, mas enfim, quando você chega na Lei Geral da Copa, a primeira dificuldade é que esses outros esportes não foram contemplados de maneira nenhuma. Então, essa é uma das coisas que você podia opor ao evento, e vai estar no final das considerações, porque nem rigorosamente ao próprio esporte que ensejou a Copa, que é o esporte profissional, tem lá disposições que dariam pensão a atletas, R$100 mil para todos os participantes de Copa e tal, mas que se hoje dá R$100 mil para o Ronaldão, vai ser uma coisa irrelevante. Não sei se ele vai querer nem os R$100 mil, vai dar para uma entidade de caridade. Mas enfim, fora isso, dentro da conceituação geral, o que acontece? Tem 2 artigos só que tratam praticamente de alguma possibilidade do usuário do lazer. Quem que é o usuário do lazer? É o público, é aquele que gosta do lazer. E o que já disse o professor Celso, é que os estádios são templos, né? A gente fala templos do futebol. Maracanã era muito comum falar isso, né? Um templo do futebol, Maracanã, aquela conexão ainda presa religiosa, idade helênica e greco-romana. Lembra do Coliseu, aquela coisa que tinha um lado lúdico, mas tinha um lado também de exploração política, religiosa. Mas, enfim, nós vamos ver que só tem 2 artigos, únicos 2 artigos, que tratam de algum interesse do que seja aquele que produz o evento. Porque parece que quem produz o evento é a FIFA, mas, na verdade, quem torna o evento factível é quem irá lá, quem vai comprar o ingresso. Esse é o grande truque da publicidade massiva, né, internacional, porque parece que a FIFA, eu fiz o coisa, mas quem vai lá é o sujeito que saiu lá da Alemanha, o operariado, entre outros que tem um salário melhor, compra uma passagem e vem para cá. Estima-se que, com base na Copa Africana, que nós vamos ter 200 a 250 mil
participantes na Copa do Mundo. Se isso render, se cada um deles gastar $2.000 no Brasil, na estada, fora os ingressos à parte, mas no Brasil, isso representará cerca de 400 ou 500 milhões de dólares, que representa, vou dar o dado para vocês, 0,016 do PIB. Isso não significa nada para o PIB brasileiro. Então, do ponto de vista do interesse nacional, é uma falácia, não vai melhorar absolutamente nada no Brasil. O que aumentou foram os gastos, os dispêndios, mas não vai gerar, vamos ter turista, vamos ter... Do ponto de vista estatal, representa 0,0016. Então, quer dizer, é uma coisa ínfima. Só para vocês terem uma ideia, isso representa 10% do lucro da FIFA, do lucro estimado da FIFA. Então, quer dizer, é muito pouca coisa. Então, nós vamos ver o quê? O que eles propõem no artigo 26, que são os únicos dois que tratam de algum interesse do participante da Copa. Fora os outros, de cessão de soberania e tal, mas esses são os dois únicos que ainda têm alguma tangência com o interesse da pessoa da Copa. Então, o primeiro deles, no artigo 26(1), e os ingressos são personalizados de categoria 1 a 4. Parágrafo 1º, sendo ao menos 300 mil ingressos de categoria 4. Categoria 4, para vocês terem uma ideia, no jogo final vai custar R$ 165. Está aqui a tabelinha, na primeira tabela que soltaram. Como todo mundo aqui falou que não conseguiu marcar, imagino eu que pode ter sido um balão de ensaio internetico e que amanhã falou, olha, tem muita procura, lei da oferta e da procura, vamos subir isso. Mas, enfim, são 300 mil ingressos. Agora, é preciso entender o seguinte, são 300 mil ingressos, é só vocês fazerem uma relação. Nós criamos estádios da ordem de entre 60 e 70 mil. Alguns são de 45 mil, mas são muito poucos, dois. Mas, na média você pode considerar aí 55 mil espectadores. Se nós tivermos 35 jogos, nós vamos ter aí qualquer coisa como tipo 2 milhões de ingressos. Então 300 mil é mais ou menos 15%. É isso que foi atribuído a geral, 300 mil ingressos. Onde eles farão o quê? Parágrafo 5º. Ingressos da categoria 4 serão vendidos com desconto de 50% para as pessoas naturais residentes no país, que sejam 1. Estudantes, 2. Pessoas com idade superior a 60 anos, 3. Participantes do Programa Federal de Transferência de Renda. Embora esteja aí de maneira genérica, mas basicamente é Bolsa Família, etc. Se você considerar que o ingresso vai custar 165, que metade vai custar 80, me parece que vai ser difícil para uma família nordestina, por exemplo, na final nem adianta, porque diz que vai ser no Rio de Janeiro, mas enfim, mesmo numa semifinal, isso vai custar R$ 55. Eu estou com a tabelinha aqui, quem quiser depois pode ver isso aí. Bom, mas enfim, vocês veem que o único elemento que é dado aí é esse de interesse para a população, que é do acesso da cidadania ao evento. Quer dizer, eu já vou fazer o evento aqui, nós já estamos pagando o evento, está custando todo esse gigantesco montante tributário e esses orçamentos da ordem de 29 bilhões de reais. O que nós vamos ganhar com isso? Primeiro, nós vamos ganhar um desconto de 50% em 300 mil ingressos. E mesmo assim, estudantes, pessoas de 60 anos do programa de transferência de renda. Parágrafo 7º. Reservaram 1% dos lugares de boa visibilidade para pessoas com deficiência e acompanhantes. Alguém falou aqui. Então, até na tabelinha fala, na média, por exemplo, na final, que calcula-se que tenha 77 mil espectadores, né? Imagina o último jogo no Maracanã, etc., tem 880 lugares para deficientes. Então, quer dizer, mais ou menos 10%, né, nesse último jogo. 10 ou 1, eu não sou, às vezes, 1%. É um pouco mais de 1%, 1,5%. Então, aqui está dentro da tabelinha lá, que é 1%. Então, no parágrafo 10 vem uma pequena colher de chá, mas talvez por um medo de que pudesse diminuir é fácil imaginar isso, diminuir o faturamento, em que diz, os ingressos com redução do estatuto idoso, que são descontos de 50% para os idosos, existirão em todas as categorias, respeitado o artigo 5º. Quer dizer, fora aqueles 300 mil que estão reservados, eu posso dar ainda 50% para idosos em qualquer categoria. Mas para vocês terem uma ideia, a projeção do ingresso, por exemplo, da final é R$ 2.000.
Então, o ingresso da semifinal é R$ 1.320. Estou dizendo o mais caro. Se vocês quiserem o mais barato, da final é 185 e da semifinal é R$ 110, que são esses pouquinhos. Então, quer dizer, primeira coisa, evidentemente que isso fica fora do patamar geral do que se pratica normalmente no Brasil. Mais que isso, aquelas, como foram aqui nas exposições, tanto de Hermínias, Fiorilo, inúmeras exposições, nós temos sedes em que a Veja até publicou uma reportagem com os elefantinhos brancos. Nós temos praticamente 5 sedes, que é Rio, São Paulo, Minas, Paraná e Rio Grande do Sul, onde não serão elefante branco. Nos outros serão elefantes brancos médios ou gigantes, como esses que não têm. Então, quer dizer, são estádios que não terão utilidade. Dos 12 estádios, apenas 8 têm promessa de construir ginásios no futuro. E hoje, do ponto de vista internacional, o que se interessa é você ter arenas integradas, que elas possam ser poliesportivas, em que você possa fazer um número muito maior de eventos para pagar. Para vocês terem uma ideia, a média de uma arena de Los Angeles, a última que foi feita, que é uma gigantesca, ela se pagou ela se paga em 3 eventos dentro de um ano. As nossas têm uma ideia de serem pagas em 20, 15 anos, etc., porque a utilização e a renda e o custo do ingresso é mais baixo. Então, isso é uma projeção para muito tempo. Bom, além disso, vem o outro artigo que trata disso, e é o artigo que ela chegou a mencionar em alguns aspectos. Ele vai dizer o seguinte: é todo um artigo do ponto de vista legal, é aquele tipo de artigo que eu vou dizer que contorna a própria concessão legal. Porque o artigo diz o seguinte: poder público poderá, né? Poderá, não deve, poderá, talvez, adotar providências estabelecidas de acordo com a FIFA. Isso que eu achei fenomenal. O governo brasileiro tratar com a FIFA de acordo com a FIFA. Como se um país soberano, do ponto de vista do direito internacional público, fosse estabelecer um acordo com uma sociedade civil de outro lugar. Amanhã eu vou fazer um acordo com a OAB de São Paulo. Mas que é a Inglaterra? Eu falo, não. Então, quer dizer, vou estabelecer um acordo com a FIFA para quê? Para divulgação dos eventos. 2. Daquela campanha que ela disse, por um mundo sem armas, sem drogas, sem violência e sem racismo. Tá. De campanha pelo trabalho recente. Atenção, não é pelo trabalho recente, é de campanha pelo trabalho recente. Eu faço uma campanha, adoro o trabalho recente, hein? Maravilha, coisa boa, a White recomenda, use, etc. Mas isso não quer dizer que eu pratique. Então é uma campanha pelo trabalho decente. E uma campanha dos pontos turísticos brasileiros. Ora, isso me parece uma redundância. A própria Copa do Mundo já é uma campanha de pontos turísticos brasileiros. Então não tem jeito de você falar, vai ao Ceará, enfim, os estados sede. Então, quer dizer, é um artigo que tem pouquíssima utilidade, além de estar na terminologia do poderá, quem sabe, talvez, e mais importante, de acordo com a FIFA. Se o senhor Blatter não tiver de acordo, não tem acordo. Muito bem. E o segundo inciso diz uma coisa que poderia interessar do ponto de vista do lazer. Eu sei que eu estou esticando um pouquinho, mas o último palestrante vai atrasar um pouco, por isso que eu estou até sendo um pouco mais extenso do que eu deveria, mas é para que não faça um intervalo, um gap em que vocês tenham... que eu vi que você escreveu aqui, pensei que era idiota. Confirmou que virá, estou esperando. Bom, mas enfim, no segundo item, isso poderia interessar do ponto de vista do lazer, e ainda tem um mínimo interesse, mas é muito pouco para o volume do evento. Diz o quê? Inciso 2, efetivação de aplicação voluntária, novamente, aplicação voluntária, não é obrigatória. Se quiser, aplica, se não quiser, não aplica. Aplicação voluntária de recursos oriundos dos eventos para, 2 pontos. 1, construção de centros de treinamento para atletas de futebol. Essa talvez seja a única de todas, porque as outras, vão ver, não são necessariamente funcionais. Eu vou criar centros para atletas de futebol. Então, a FIFA vai ter 4 bilhões de lucro e vai fazer os centros. Se cada um centro desse custasse, por exemplo, vamos fazer uma continha simples, se a FIFA der 400, 10% da renda dela, que é 400 milhões, se cada centro desse custar 40 milhões, dava 10. Se custar 20, dá 20. Então, quer dizer, podia fazer uma em cada capital brasileira. Mas
é contribuição voluntária. Aí seria interessante, porque quem gosta de futebol, quem quer jogar, para desenvolvimento do lazer, ou profissional, ou com vistas profissionais, ou com vista de aprendizado, etc., poderia funcionar. Depois, o segundo, incentivo de práticas desportivas para pessoas com deficiências. Aí não fala nem em concentração, fala em incentivo. Vão incentivar. Pode fazer um folheto, fazer um filme publicitário, dizendo, olha, é importante que estará coberto, sobretudo nas Paralímpicas, etc., que vai ser um fenômeno mais ligado a 2016. E o terceiro, realmente, eu fiquei achei uma coisa meio europeia, enfim, não é nocivo, mas apoio a pesquisas específicas de tratamentos de doenças raras. Né? Então, nós estamos falando do Brasil, o governo brasileiro estava lá sentado, e hoje aqui nós vimos falar que nós não temos saneamento básico. Então, eu vou fazer pesquisa de doença rara. Então, eu vou pegar uma doença que não tenha nem remédio, uma doença extremamente singular, quase limitada. Não era melhor ter dito apoios específicos para tratamento de doenças da leishmaniose, da febre amarela, da dengue, etc. Enfim, então nós vamos ter um apoio de pesquisa específica para tratamento de doenças raras. Ora, até onde eu sei, pena que o professor Saldiva não está aqui, o lucro da FIFA não dá para desenvolver, o lucro, eu estou falando de 4 bilhões de dólares, não dá para desenvolver um medicamento de doença rara. A notícia que eu tenho é que um medicamento, para ser lançado, mas até ser lançado, esses grandes, a SmithKline, da Wellcome e essas outras, custa 6 a 8 bilhões de dólares. Então não é uma brincadeira. Enfim, mas eu não sei quem senta lá para fazer as coisas. E eu achava aqui no Brasil muito mais fácil, ali, por exemplo, criar uns como é que se diz aquilo? Umas casas de tratamento primário, ainda com médico cubano, para tratar de doenças normais, né? Mas, enfim, é isso que tem aí. E um inciso terceiro, que é a divulgação da importância do combate ao racismo no futebol. Eu teria preferido que fosse combate ao racismo, mas em todos os casos está se tratando de futebol no futebol. E na promoção da igualdade racial nos empregos gerados pela Copa do Mundo. Esse tem mais relação, é mais funcional, mas todo mundo sabe que um dos grandes problemas trabalhistas, que é a professora especialista que não vai me deixar mentir se eu estiver mentindo, que não é só uma questão da integração racial. Dessa semana eu vi em todas as televisões, há uma diferença de remuneração gigantesca. O empregado negro recebe menos na mesma função, e se for empregada negra, recebe ainda menos do que o empregado negro. Então, quer dizer o seguinte, eles fazer essa promoção e divulgação de igualdade racial no emprego, está certo, é importante, ninguém diz. Mas há coisas que seriam mais profundas, quer dizer, teria coisas mais aprofundadas. Então, tentando aí fazer colocar à disposição, se vocês tiverem alguma indagação, qualquer coisa, parece que esse é o fim dessa palestra. Enfim, eu vou puxar o último slide, mas acho que tem referência, mas não é nada a ver. Esse é o artigo base de todas as considerações ambientais. Então, o que fica é isso. Nós, do ponto de vista do legado para o lazer, é pequeno. Nós poderíamos ter, vocês imaginam, por exemplo, quantas cidades, quantas pessoas do Brasil terão a oportunidade de vir nesse Museu do Futebol de São Paulo, que é magnífico e tal? Poderia fazer 13 museus ali, que pode custar aquilo, 1 milhão, 2, então você teria aí 24 milhões. Poderia fazer uma escolinha de futebol, que é dentro do, eu esqueci de relacionar o artigo do esporte educativo, né, etc. Então tinha tanta coisa que poderia ser feita em cima de uma possibilidade de lucro, e na verdade é muito acanhado, se não, eu diria quase inexistente, ao legado para o lazer. Claro, do ponto de vista do lazer, entretenimento, eu que fui lá ver o jogo, poderei ter para o resto da minha memória, principalmente se o Brasil ganhar a Copa. Agora, eventualmente, se não for isso, a gente vai começar a querer esquecer. Mas, enfim, na verdade, a ideia é que um evento dessa magnitude, desse gigantismo,
o pessoal que tivesse feito as tratativas, tivesse um pouco mais de sentimento nacional, mais sentimento da soberania nacional. Eu não sei se a FIFA é assim tão gigantescamente poderosa que ela podia hostilizar um país interessado. Não estou dizendo em prejudicar a FIFA, longe disso. Quero que a Copa do Mundo seja um evento bem sucedido, magnífico, que a gente, ainda mais, pior de tudo é gastar todo esse dinheiro e ainda fazer um fiasco. Aí então é que a coisa não tem sentido. Mas o Brasil poderia ter sido um pouquinho mais negociador, né? Dizem, nós somos ótimos negociadores e tal. Me lembro lá do presidente Lula, ficou lá, um homem que dizia que adorava ficar negociando 16 horas na mesa do sindicato, com o Blatter, acho que ele não negociou 5 minutos, porque o Blatter passou tudo que ele quis e o governo brasileiro disse amém, muito obrigado. Até o governo dizer, não está certo, está tentando. O que me deixa chocado é o Congresso brasileiro ter dito parabéns, muito obrigado.